Esse é o Psicologia na Veia e hoje eu estou com a professora doutora Camila Campanhã. Queria agradecer muito a sua participação no canal. É uma grande honra recebê-la, não só como pesquisadora, neurocientista que você é, mas por ser uma grande amiga de longa data, né? Então eu queria muito te agradecer pela Imagina. possibilidade de poder bater um papo com você num assunto tão legal que é neurociência, né? E trocar experiências com você, ideias com você, né? Então, muito obrigado. Imagina, o prazer é meu poder contribuir um pouquinho aí com o seu trabalho super legal de divulgação da neurociência. E admiro muito o seu trabalho e estou achando muito legal esse canal. Então, na verdade, é um prazer todo meu, um privilégio poder participar desse projeto. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, o que você faz, o que você estudou, enfim, como é que é a sua história, um pouquinho pra Sim. gente. Eu fiz psicologia, né, no Mackenzie, e já no primeiro ano o professor Paulo Borges me lançou para neurociências e eu comecei já a estudar tomada de decisão no primeiro ano já do curso de psicologia de risco, usando neuromodulação. E a partir daí eu engatei mestrado e doutorado em neurociência, mas mudando para tomar adesão social e atividade No primeiro ano eletrofisiológica. você falou? Primeiro ano já. Caramba, tá. Eu não É, sabia, já achei que tinha sido depois. Já no primeiro ano? já no primeiro ano, segundo semestre já estava dentro do laboratório, né? Caramba, né? Você fez iniciação científica desde o comecinho, então. Desde o comecinho, já Que participava legal, dos né? estudos do Dr. Paulo e do Dr. Felipe Freining, Sim. lá no Mackenzie. Né? E aí eu já fui engatando iniciação científica com mestrado, doutorado, estudando sempre essa parte de tomar decisão, mas eu migrei para social, né, depois. Tá. E fui estudar um pouquinho fora por conta da ineditismo, que na época era estudar tomar decisão social, Sim, que veio ganhar o nome de neuroeconomia. Aí eu verdade. fui para a Alemanha estudar um pouquinho, voltei, porque no Brasil ninguém nunca tinha ouvido falar disso, eu estava perdidinha. Sim. Meu orientador falou, vai para lá, você vai ter que entender esse negócio, né? Foi muito bom, Se vira nos 30. se vira. Mas também tinha a parte clínica, que eu fiz estágio em neuropsicologia na Santa Casa, e durante o doutorado já comecei a dar aula na pós de neurociência e psicologia aplicada no No Mackenzie. Mackenzie mesmo. E foi nessa época que eu comecei a estudar outras coisas, né? Que foi, por exemplo, o estresse, porque eu tenho uma disciplina que eu ministro sobre isso. Legal. E essa parte de interação, né, entre a biologia, a psicologia e o ambiente. Né? E atualmente dou aula em duas universidades, né, no Mackenzie e na Universidade Cruzeiro do Sul. Sim. E faço ainda pesquisas nessa área, né, de uma forma mais abrangente, né, também tanto a parte organizacional quanto para a parte cognitiva mesmo. Na parte organizacional, tomada de decisão é bem importante, né? Super relevante. Né? Super. E a social, então, entrou agora nessa parte de entender como que o líder, né, um gestor, toma decisões com o seu grupo, com a sua equipe. E é super importante entender isso. Puxa, muito legal. A gente vai entrar um pouquinho, né, Camila, no tema que é estresse. Ansiedade entra também, não? Só A ansiedade, né, ele entra assim como uma consequência uma do consequência estresse, do né? estresse, né? Então, conta pra gente um pouquinho o que é essa história de epigenética, como é que funciona o estresse no meio de tudo isso, enfim. Legal. A epigenética realmente cresceu e tem sido de grande interesse de várias áreas, como você falou, porque até pouco tempo atrás achava-se que quando havia a nova fecundação, gestação, zerava ali o que acontecia com os pais no DNA dessa criança. Herdou, acabou. Herdava o 50% DNA da mãe, de 50% de cada um, mas esse DNA era algo rígido, né? Fixo e imutável. Agora, o que os estudos têm mostrado é que o que acontece no ambiente com os pais e durante a gestação, ele pode não mudar as bases lá do DNA, mas ele muda a expressão desse gene. E essa expressão desse gene, ele não muda só para o indivíduo que está vivendo aquele ambiente, essa expressão ela permanece e passa para as outras gerações. Então, o próprio indivíduo sofre modificações na expressão do DNA e isso passa para a posteridade. Uma geração, se eu mudar o meu gene, meu filho já recebe essa herança? Já as 3 gerações. Você tendo a mutação, você é a primeira.
O filho, vai pensando na mãe, já vai das 3, né? A filho é a segunda, mais os seus ovos, né? Ou se for menino espermatozoide, já está com a mutação também. Então a terceira geração já está com essa mutação. Já está na terceira, então, o neto, então. Porque essas 3 gerações estão no mesmo ambiente. Fato. E se você consegue provar a epigenética na 4ª geração, que está no outro ambiente. Sim, porque se ele mudou o ambiente e carregou... aí agora entendi. Leva o incrível, gene. que incrível. Então, realmente, são três gerações vivendo aquela mudança ambiental que gera mudança na expressão do gene. Antigamente, acreditava-se que os genes você tem serão expressos e não tinha como mudar isso, né? Hoje não, a gente sabe que o DNA, os genes, nossos genes, né, o DNA, eles são expressos conforme as coisas que vão acontecendo no ambiente. Então você pode ter genes silenciados que não vão ativar e genes que vão ser ativados segundo essas mudanças ambientais. Então é como o gatilho é o ambiente, então. O gatilho é o ambiente. Para uma situação de latência se tornar expressiva é o ambiente. Isso. Ou um gene ativo ser silenciado. Ou ser silenciado. Ou nunca vir a ser ativo. Por conta dessa interação de fatores. Então não é rígido. Não é que você tem o gene e você vai ter aquela doença. Ele pode ser silenciado, você nunca ter. E pode ou não ter fatores ambientais para ativá-lo. É como se fosse uma tecla de piano. Tá. As bases lá do DNA estão lá, estão todas lá. Mas dependendo de como o ambiente tocar aquelas teclas, a sinfonia vai formar. Agora, se você... O que você está me falando, então, isso pode ser super bom, porque se o cara tiver uma base biológica de expressão não muito boa, mas o ambiente passa a ser, sei lá, amoroso, acolhedor, né? E isso vai talvez silenciando alguns genes ruins, sei lá, plasticidade cerebral seria um pouco isso? Também. Também? Ou é forçar muito a barra? Não, também. Essa é a discussão hoje. Como é que a gente conseguiria... Porque não se sabe exatamente todas as variáveis que levam tanto o silenciamento ou a ativação dos genes. Por exemplo, quando a gente fala de demências, a gente não é recomendado ainda hoje em dia. Você tem histórico na família, vai lá fazer um exame para saber se você tem... Tem um exame que já dá para saber, né? Tem um exame, mas não é recomendado, porque pode ser que você nunca venha ter o Alzheimer ou nunca venha ter essa demência. Pode ser que fique silenciado. Porque fique silenciado. Mas pode ser que os fatores ambientais ativem e você venha a ter. Como a gente ainda não sabe exatamente o que faz ativar ou silenciar, e em que fase da vida, alguns já estão ficando mais claros. Porque também tem isso, né? O tempo, né? Às vezes mudança hormonal. Sim. Agora está ficando mais claro algumas coisas, principalmente relacionadas ao estresse, que tem janelas do desenvolvimento que são importantes para essa expressão genética, mas a gente ainda não sabe todas. Então, como a gente ainda não sabe todos, ainda não conseguimos, por exemplo, montar protocolos para prevenir tudo, né? Como o Alzheimer, seria que é um... controlar demais também, talvez Talvez a gente até consiga a tecnologia daqui a uns anos. Quem sabe um dia a gente consiga descobrir. A gente tem algumas hipóteses. Por exemplo, privação de sono. É uma alta chance de você desenvolver Alzheimer quem sofre de privação de sono, que é uma necessidade fisiológica básica. Que interessante, E tem vários estudos mostrando correlação de jovens com privação de sono, lá na faixa dos 30 anos, já começa a ter um acúmulo significativo de placa beta-amiloide, que pode ser preditivo aí de um Alzheimer. Então, tudo que acontece no ambiente ele vai mudar a nossa biologia, mas a genética não se tinha essa ideia tão clara como está ficando hoje, de que tudo que acontece também muda a expressão desse gene, e não muda só para o indivíduo que viveu isso aqui agora, muda para as próximas gerações, como por exemplo sobreviventes de guerra. Acho que a gente estava conversando um pouquinho, né, que tem um estudo do Holocausto, né? Isso. Tem vários estudos agora discutindo isso, mostrando que os sobreviventes de guerra, né, um Holocausto ou outras guerras, eles passam por um nível de estresse tão intenso que eles não só têm alteração neurológica, né, mostrando redução de matéria cinzenta, né, a massa cerebral celular, como áreas de hipocampo, que é da memória, áreas frontais, que também tem papel importante na regulação das emoções. Sim. Tem vários estudos mostrando com animais que estresse crônico de fato reduz conectividade. O modelo animal também mostra, eles também estressam animais. O rato, em algumas semanas de estresse, ele tem uma diferença, uma redução grande de hipocampo, dendritos
córtex frontal e hipocampo. É isso, eu já vi diminuição bastante. de neurogênese, hipocampo. Então, um dos sintomas do estresse, que é o prejuízo da memória, ele tem realmente uma relação biológica. E a dificuldade de consolidar novas informações também está relacionada a essa redução de neurogênese. O GNGR, quando ele é expresso, as pessoas têm maior facilidade de relaxar depois de uma situação estressante e voltar na sua linha de base. Já as pessoas que têm esse gene silenciado ou parcialmente ativado, eles têm mais dificuldade de relaxar depois de uma situação estressante. E os estudos têm visto relação com essa expressão genética e a suscetibilidade aí dessas pessoas desenvolverem quadros de ansiedade, né? Então, as pessoas que sofreram estresse no início da vida, principalmente, né? Porque esse gene é expresso nesses primeiros anos de vida. E o jeito que a mãe cuidar desse bebê, né? Se fizer experimento com ratos, mas não necessariamente a pessoa pode ter passado por isso. A gente viu que a próxima geração também carrega essa mutação genética. Então, se a mãe que ajuda o bebê a relaxar depois de uma situação estressante, né, que tem o que a gente chama de cuidado materno, né, faz com que esse gene seja expresso. Agora, aí vai ter uma regulação emocional melhor. Ele tem maior facilidade de regulação emocional o resto da vida. E esse gene passa para as próximas gerações expresso, né? Ele desenrola para que possa ser facilita expresso. A próxima geração em relação ao controle emocional, por exemplo. Tá? Sim. Já as pessoas que passaram por negligência, alto nível de estresse, né, abandono, essas não teve a metilação. Então o gene está enroladinho lá nas estonas e ele não consegue produzir as proteínas. Então essas têm grande dificuldade de relaxar depois de uma situação estressante. E esse gene que está enroladinho passa de enroladinho para as próximas gerações, até as próximas 4 gerações. Caramba. Então, na verdade, determinismo genético ele existe no que se refere à expressão ou não expressão do que existe na fita do DNA. Isso. Mas, considerando que está ali, a coisa é totalmente dinâmica. É dinâmica. E os não é mais nada estagnado. Não é aquela coisa fixa, rígida, né? Que tínhamos de... A coisa é... interessantíssimo. Né? Isso muda tudo, né? Muda tudo, porque agora não é só entender qual é o DNA que você tem, o gene que você tem, mas o que acontece durante a sua gestação, porque tem estudos, por exemplo, mostrando que as meninas, né, as mulheres grávidas de meninas que passam por alto nível de estresse, essas meninas têm alta chance de depressão, por exemplo. Então, o que acontece no ambiente vai mudar completamente a expressão genética desse indivíduo. E... de certo modo, o ambiente volta a ter um peso maior? Sim. Ou isso é um equívoco pensar, porque se você não tiver uma mudança na expressão do gene, não adiantaria nada, o ambiente por si só não seria suficiente. Quer dizer, o ambiente volta a ser super importante, mas você precisa ter um potencial receptivo, um ponto, porque se não tivesse esse elemento biológico, o ambiente... Sim. Quer dizer, na verdade os dois, na verdade são as duas, a interação gene-ambiente. E se você tiver um gene para câncer, por exemplo, um gene para Alzheimer, o ambiente pode ativar ou desativar esse gene. Mas se você não tiver... dieta, né? Sim. Eu já li alguns estudos de dieta com epigenética, assim. Sim. Nossos hábitos alimentares também mudam nossos genes, também muda a nossa microbiota, que também vai mudar a nossa regulação emocional. Então aquela ideia psicanalítica de traumas da primeira infância realmente... Freud foi muito sagaz em observar essas mudanças, assim como Bowlby, ao falar de vínculos emocionais, também foi sagaz em perceber essa relação de cuidado materno e o quanto a pessoa vai ter capacidade de formar vínculos depois. Mas hoje a neurociência tem uma riqueza de detalhe de como isso funciona, que acho que nem eles sonharam um dia acontecer, né? Por exemplo, falando de Bowlby, a epigenética da neurociência social agora descobriu que a solidão também faz mutações genéticas. Melhor ou para pior? Depende. Para pior, porque pelo menos o que o John Cacioppo relata, né, que as pessoas em solidão elas ficam num alto nível de estresse e seu cérebro fica no modo de autopreservação, que é desgastante. Super desgastante. E esse desgaste vai levando a muitas mutações genéticas. Então, por exemplo, ele viu que mulheres com câncer tinham mais de 200 genes mutados, né, por conta do estresse que ela passa. Essas mulheres com câncer que se sentem em solidão, lembrando que solidão é diferente de solitude. Né? Solidão é você sentir que não pode contar com ninguém. Você pode ser casado, ter um monte de filho,
mas você se sente totalmente desamparado. Ninguém ali, quando você precisar, vai te socorrer. Suporte social também, isso, né? Agora, solitude é você estar fisicamente só. Percepção de suporte, perdão, não é suporte, é percepção de suporte. De ter ou não ter esse suporte, essa rede social de apoio que é importante para a nossa sobrevivência, que a gente é bichinho. Isso seria solidão. Isso seria solidão. Isso seria nocivo. Isso seria nocivo porque nós precisamos dos outros para sobreviver. Então, nosso cérebro entra no modo de autopreservação e no alto nível de estresse, porque ele entende que você está correndo risco de morte, né? Diminui sua chance de sobrevivência, estar sozinho. Mas solitude não. Solitude é você estar fisicamente só, mas você sente que tem uma rede social de apoio conectada que você a qualquer momento pode pedir ajuda, que você vai ter essa ajuda, né? Ele viu que um monge, o cara vai para eles chamam de cela, né? O quarto do monge. O cara fica lá enclausurado, ele não se sente necessariamente sozinho, solitário. Na verdade, pelo contrário, se sente até mais vivo e presente, né? Pensando numa experiência religiosa aí, mas aqui o cara tá lá sozinho, né? E nesse sentido talvez seja né? Fisicamente tá sozinho. Nesse sentido seria talvez positivo, né? Sim, que aí ele sabe que ele pertence a um grupo, que ele não tá exatamente sozinho. Sabe por que ele tá ali, o que ele tá fazendo ali. E que se ele precisar, ele vai ter socorro, ele vai ter suporte. Ele tem a necessidade dele de pertencimento preenchido, ele faz parte de um grupo de monges, né? Ele não tá sozinho, isolado numa ilha, sem ter ninguém para pedir socorro. Mas também não é uma pessoa que está no meio de um grupo que sente que se ele precisar de socorro não vai ter. Que é o que acontece hoje, as pessoas acham que se você precisa casar e ter filhos para não ficar em solidão. Isso não é verdade. Tem muitas mulheres casadas e com filhos, a gente fala mulheres que são as que mais procuram terapia. Estão mais estressadas e estão mais solitárias do que uma pessoa solteira, né? Sim. Então a percepção de vínculo social é que vai fazer pessoal, essa diferença. Né? E os genes mudam. Então essas mulheres que se percebiam em solidão com câncer, elas não respondiam à quimioterapia. Caramba! Já as mulheres que se sentiam com vínculo social, chega nesse ponto, elas respondiam à quimioterapia. Porque o estresse, ele baixa a nossa imunidade, né? Ele altera toda a nossa resistência, porque ele impede a produção das células de defesa, que para curto prazo pode ser interessante, pode ser importante, mas a longo prazo vai ser danoso. Sim, sim. E onde é que entra resiliência ao estresse ou aos traumas aí no meio dessa história toda? Como é que você vê isso? Então, esses estudos são fantásticos porque eles quebram o primeiro mito de que resiliência é só psicológico. Esse é o primeiro mito que quebra, né? Antigamente se falava que a pessoa resiliente é aquela que pensava positivo. Mas espera aí, ela tem genes que fizeram com que ela tenha dificuldade de lidar com estresse, ou seja, mais sensível aos estímulos estressores do que outras pessoas. Então não é justo dizer que essa pessoa é fraca psicologicamente, né? Ela não tem habilidade apenas para lidar com os estressores. Muitas vezes essas pessoas não sabem nem por que elas têm essa sensibilidade, porque não foram elas que passaram por esse estressor, foram os seus familiares. Ela herdou esse negócio. Ela herdou, ou foi durante a gestação dela. Então não tinha como ela entender. E o fato de não ter uma relação tão causal direta, né, de um evento estressor acontecer e por isso você tem essa sensibilidade, faz com que no senso comum, inclusive, diga que essa pessoa é muito sensível, ela é muito frágil, muito fresca. E não tem nada a ver, na verdade, ela tem uma mutação genética que faz com que ela realmente tenha mais dificuldade de lidar com os estressores. E outra coisa, você acha que quando a ciência traz a epigenética, a herdabilidade de elementos aí, por exemplo, uma disfunção, uma desregulação emocional que eu herdei, isso dá mais autonomia ou menos autonomia para a pessoa? Como é que você vê isso? Eu vejo que são duas coisas muito positivas. Uma, eu tiro o peso do indivíduo de que ele que não é hábil, que ele que é fresco ou ele que tem algum defeito, né? Ele é frágil. Ele é frágil, né? E não é culpa dele ser assim. A culpa que muitas vezes é colocado pelos familiares, pelos amigos, né? Você é assim porque você gosta, né? Preguiçoso, você não se esforça, né? E não é bom. Mas outro lado bom é que se você consegue fazer mudanças
nos genes que levam a esse tipo de comportamento, também dá para fazer o contrário, dá para você fazer mudanças para melhorar os seus genes, né? Pode ser que a gente ainda não tenha muita clareza como, quando, onde, com que intensidade, mas tem estudos mostrando que isso é possível. Então eles pegaram um filhote de um rato que foi traumatizado. Então o pai rato foi traumatizado com o cheiro de flor de cerejeira. Esse filhote, que nunca teve contato com flor de cerejeira, tem a mesma reação de trauma quando vê uma flor. Mesmo nunca ter visto, quando sente o cheiro de flor de cerejeira. Aí eles fizeram uma dessensibilização progressiva com esse rato e diminuiu a aversão dele à flor, mas também seu filhote também tem menos reações fisiológicas de aversão ao cheiro de flor de cerejeira. Herdou do avô, mas menos porque teve a intervenção. Quer dizer, então uma psicoterapia que te sugere para enfrentar os seus problemas, quebrar o seu ciclo de manutenção patológico. Em psicoterapia a gente usa muito esse termo, ciclo de manutenção, né? Que é uma espécie de fuga que reforça o problema. Quer dizer, o enfrentamento, a exposição racional, que seria uma intervenção, talvez modularia ou ativaria genes novos e isso seria um caminho para a cura, um caminho para melhorar a qualidade de vida. Forçar muito a barra, pensar assim? Não, acho que esse é o caminho que a ciência tem mostrado mesmo, que tanto você gera neuroplasticidade, melhorando essas conexões neurais, você reduzindo o nível de cortisol por meio de técnicas que a terapia ensina, você consegue também melhorar sua neurogênese, melhorar aí as conexões frontais e, consequentemente, essa melhora passar para frente. Então, a ideia é que é possível intervir, então ela não é também da mesma forma como se pensava no DNA determinista, se tem essa mutação, não tem o que fazer, né? O que a ciência está tentando entender agora é como fazer isso, potencializar isso. Qual a melhor maneira, método, né? Quais são os melhores métodos para ter certeza de que vai melhorar não só para o indivíduo nessa geração, mas para as próximas. Porque a gente precisa descobrir isso para evitar um alto nível, como a gente está vendo, de pessoas com ansiedade, depressão, quadros clínicos que mundialmente está crescendo muito, né? Então se tiver essa ideia se é tão dinâmico assim, se a gente transmite tão próximo, porque antes a ideia é de que o gene era um negócio que, sei lá, 1000 anos para mudar, pensando no darwinismo clássico, assim, sei lá. Agora não, a coisa está muito mais dinâmica. Então, essa hipótese do Baron Cohen, do cérebro masculino, ou cérebro prático, matemático, isso faria um certo sentido ou ainda é uma hipótese incipiente? Assim? Como é que você vê? É uma hipótese multifatorial também, né? Você tem um ambiente que funciona desse jeito, com os genes que vieram desse jeito, um ambiente que reforça. Que reforça e que vai fazendo a manutenção. Mas o autismo é tão multifatorial, tem tantas coisas que podem causar o autismo que fica difícil dizer que só isso, né, seria a causa do autismo. Mas pode potencializar comportamentos ou habilidades cognitivas semelhantes ao que a gente vê em autistas, né? Mas uma coisa interessante é, por exemplo, a mãe que cuidou bem do seu ratinho, né? Essa ratinha, esse ratinho vai ser melhores pais no futuro. Sim. A habilidade de ser pais também está relacionado com o cuidado que eles receberam, porque os filhotes ratinhos que tiveram uma mãe negligente, ela também vai ser negligente. Então os comportamentos são aprendidos. E o ambiente vai moldar nosso gene e a gente tende não só a passar o gene, mas também a repetir comportamentos. Então é tudo muito multifatorial, né? Sim. O que vai fazer com que a gente possa passar coisas boas ou não. Mas a gente pode potencializar resiliência, já que a gente sabe que o que eu fizer aqui também vai passar para as próximas gerações de forma positiva. Então pessoas que têm maior habilidade, capacidade de se autorregular, de lidar com os eventos estressores, ela também vai passar essa facilidade para as próximas gerações. Quer dizer, para o bem e para o mal, né? Sim, para os dois. E a epigenética funciona para os dois lados. Os dois lados. Em termos evolutivos, nosso organismo todo, né, nosso cérebro está sempre tentando encontrar qual é a melhor forma de fazer com que a gente sobreviva. Sim, se adapte, então, se aquilo não aumentou sua chance de sobrevivência, ele vai manter. Ele vai manter. Bom, tem duas coisas, né, que eu já ouvi. Atualmente, pessoas muito bem-sucedidas, donos de
grandes corporações, né, em palestras, dizendo que o ser humano tem que buscar exposição, sair totalmente da sua zona de conforto. Tipo assim, claro, se você tiver estrutura financeira e liberdade para isso, mas assim, vai um ano e fica na Índia. Vai lá com os monges lá, no hinduísmo. Depois você sai de lá, fica um tempo na Noruega, passando frio. Depois você vai para a Austrália. Ou seja, vai vivendo, se expondo, vai ter experiências de outras línguas, outras culturas, que isso vai modificando pela epigenética, e isso vai trazendo uma natureza, ou toda a sua potencialidade que está dormindo para fora, e você realmente vai atingir a sua plenitude através dessa exposição, né? Que a base disso é epigenética, né? Pelo que eu estou entendendo. O que você acha desse tipo de coisa, assim? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque às vezes eu imagino que exposição também não muito inteligente pode despertar coisas não boas. Sim. Então, quer dizer, como é que é esse negócio aí? A gente não sabe os genes que a gente tem, não sabemos as habilidades todas que a gente tem, então sim, pode ser uma experiência muito positiva você ir para outro lugar, de fato melhora a flexibilidade cognitiva, porque você quer resolver os problemas, encontrar novas estratégias para resolver problemas, uma cultura completamente diferente. Mas ela também vai mudar suas bactérias no intestino, porque vai mudar seus hábitos alimentares. Isso vai ter um reflexo no seu humor e por aí vai. Vai mudar também o seu humor, sua cognição, que agora a gente sabe que tem um papel importante aí, essa conexão intestino e cérebro, né? E vai mudar hábitos, vai mudar a sua visão e percepção, porque a cultura também molda a nossa percepção sobre sofrer, né? Sobre como lidar com o estresse ou as adversidades da vida. Tem um lado positivo, mas como eu não sei o gene de todo mundo, não sei o quanto vai ser positivo para todo mundo. Para algumas pessoas pode ser muito traumático. Então, isso pode ser que sim, né? Pode ser que para algumas pessoas não saia pela culatra. Saia pela culatra na primeira viagem, ela já volte não querendo nunca mais sair do lugar, principalmente se não for algo nada planejado, né? For bem aventureiro, põe a mochila nas costas e vai. Vamos se expor. Isso a gente vê bastante em profissões que as pessoas viajam muito ou precisam mudar muito de país. Por exemplo, pesquisadores que têm o hábito, na área da acadêmica, é comum o pessoal não fazer pós-graduação, pós-doutorado, ficar mudando de país. Para algumas pessoas, ok, ela consegue se adaptar bem às culturas, mas para outras isso é muito estressante. A gente tem visto um alto índice de depressão e ansiedade nessa população. Então, ficar mudando o tempo todo, você perde vínculos, você perde referências, você perde também muitas coisas que, para quem não tem essa capacidade resiliente, né, de se adaptar, pode ser muito prejudicial. Pode ser prejudicial. Quer dizer, você pode inclusive ativar, então, pensar nessas coisas de ativação e desativação de genes, genes não tão bons, né? Ou se você já não tinha essa facilidade antes, pior, já é um sinal de que talvez você precise tomar mais cautela com esse tipo de intervenção. Então, se fosse para ocorrer uma exposição, teria que ser um plano mais não tão agressivo, mais devagar, não viajar tanto, viajar para mais perto, talvez, e por aí vai. Uma estrutura que dê mais sensação suporte. de segurança, Essa suporte, no fundo é aquela história que você falou da sensação de suporte, que a pessoa não pode perder nunca. Isso, que a nossa sociedade coloca isso, você não pode perder nunca, você não pode errar, né? Você tem que acertar logo de cara. Então, como assim você viajou para fora, estudou na melhor universidade do mundo e está dizendo que foi horrível ter escolar, né? Exato. A nossa sociedade não admite que a gente não consiga se adaptar ou se dar bem com algumas coisas que aumentam o sofrimento. Teoricamente seriam boas, né? Teoricamente seriam boas, né? Isso aumenta o sofrimento do indivíduo, se sente pior ainda. Pior do que, exato. Acontece muito com depressão, né? Que a pessoa faz tudo certo, ela sabe que faz tudo certo, só que a sensação que ela tem de processamento cerebral no consultório, ela fala, eu tô me sentindo um lixo. Por que eu tô me sentindo assim? E todo mundo fala que eu deveria estar me sentindo, quer dizer, piora a situação dela. Né? É muito complicado isso, é muito delicado. Né? É complexo, né? A gente não sabe como todo mundo vai reagir, mas de fato os estudos têm mostrado que alguns níveis de estresse para mudança, porque nosso cérebro tem aversão à mudança, né?
Nosso cérebro ele gosta ele é econômico e ele gosta também de ter certeza para poder prever as coisas e nos manter vivos, né? Então, quanto mais imprevisível o ambiente, menor são as chances desse cérebro conseguir te proteger. Então é muito aversivo, isso é estressante. Qualquer mudança já é estressante. E interessante porque um dos fatores de psicotizante é imigração. Que é justamente isso, né? Quando estresse. Urbanização, né? Mas assim, imigrantes têm um índice maior de esquizofrenia por conta desse estresse, então, quer dizer, você também sair explorando, se expondo aí, pode ser que seja, psiquiatricamente falando, delicado também. Delicado, justamente porque a gente não sabe a nossa genética, a gente não sabe como nós vamos reagir. Mas essa ideia que eu falei para você vem de um empreendedor, não vem de um profissional de saúde. Imagina, os empreendedores... Porque observando, realmente, quando a gente se expõe a situações inéditas, a gente aprende, desenvolve novas habilidades. E é legal, a gente precisa realmente sair da zona de conforto. Mas a questão é como e o grau disso, né? Você não vai jogar um bebê numa situação que ele não tem habilidade ou capacidade para resolver, não é? Sim. A gente não é mais bebê, mas a gente também tem níveis diferentes de habilidades, tanto cognitivas quanto emocionais, né, para lidar. Então também não pode exigir com que todo mundo responda da mesma forma. E a área organizacional faz muito isso. Né? Acho que todo mundo tem que responder na mesma velocidade, inclusive do desenvolvimento tecnológico. Senão não dá lucro, né? Senão não dá lucro, Uma última coisa, que eu não sei se eu vou sair muito do foco, né? Talvez eu faça uma digressão meio político-filosófico, que é o seguinte. Tem um livro, né, que estava pesquisando que chama The Cuddling of the American Mind. O que esse livro traz? Duas informações principais. É um psicólogo e um economista. Eles notaram que desde 2012, as gerações que estão chegando na universidade, de sei lá, pré-adultos, né, 18, 19 anos, eles chegam com uma ilusão de realidade na cabeça e não mais um contato com a realidade. E ou seja, eles vêm com uma narrativa de como o mundo, utópica, de como o mundo poderia ser. Eu falei no sentido político porque muitos deles vêm com uma narrativa utópica, política progressista. Né? E não tem mais um contato com a realidade. E junto com esse descolamento da realidade, uma fragilidade de lidar com a diversidade de pensamento. Inclusive quando a diversidade é a própria realidade dizendo, olha, nos seus 18 anos de vida, que você ouviu aí de como que era a realidade, não é bem assim. Tanto que você vai pegar uma DP, você não vai se formar, você talvez não consiga o emprego que você imaginou que você ia conseguir. Sabe uns negócios assim? Que o mundo talvez não seja tão bonzinho assim, né? E isso tem gerado mais estresse, mais depressão e mais... E aí eu acho que... Por que eu estou trazendo essa questão? A hipótese, eu fico pensando assim, o quanto que essas narrativas, essas ilusões não seriam fatores aí de risco para você proteger demais o ser, ou não expor o ser humano à realidade, aí a epigenética como é que fica, né? E a resiliência, o estresse, como é que... Quer dizer, você está gerando mais estresse, né? Uma hipótese plausível, porque realmente nós saímos de pais de uma geração autoritária, que... Com muita realidade, talvez. Com muita realidade, talvez, né? Muito dura, com muitas exigências. Guerra, pós-guerra. Guerras e uma situação de privação grande, né? Para uma geração que os pais não querem que ser os mesmos pais que os deles foram e não querem que os filhos passem pela mesma coisa que eles passaram. Então são pais que querem ser mais amigos, pais que não querem que os filhos passem por privações que eles passaram, ou nenhuma privação. Hoje tem abundância, né? Hoje o problema é a abundância. É a abundância, né? Mas o problema não é ter abundância em si, mas é como os pais estão lidando com essa abundância, né? Então o filho pediu, no dia seguinte já está lá. E a gente está vendo então uma mudança de cultura familiar, né? Uma mudança de percepção. Esses jovens, como os pais não querem que eles passem pelo que eles passaram, então tem uma formação melhor. Isso eu discuto bastante, porque esses jovens hoje chegam no mercado de trabalho com uma formação muito mais rica do que os pais deles tiveram. Então eles sabem mais de uma língua, fizeram intercâmbio, fizeram vários cursos.
E o mercado de trabalho, apesar de gostar disso, está exigindo uma autoinformação. Está mais competitivo. Está mais competitivo, porém ele quer esse cara com esse super currículo, já com MBA, para servir café. O meu brinco, né? Eles querem que comece de baixo porque tem outras habilidades que eles não aprenderam ainda, mas ninguém disse para eles que eles precisam dessas habilidades. Hoje eles estão chamando aí na área organizacional de soft skills, né? Caramba. Que é as habilidades de cognição social. Eu não sabia. Esse termo eu não sabia. Eles chamam de soft skills e eles incluíram outras habilidades que para psicologia levaria a outras categorias. Mas resumindo, são as habilidades de empatia, de flexibilidade cognitiva, de liderança, que a formação formal, né, não inclui, não desenvolve essas habilidades, são as habilidades técnicas. Ele chega com habilidades técnicas, mas ainda faltando essas habilidades que eles chamam de soft skills. E aí a empresa quer que eles comecem de baixo e demore para crescer. Eles não têm essa paciência, porque tem uma família que está cobrando que ele ganhe melhor, que ele tenha uma posição melhor, porque eu paguei para você ser melhor. Olha a situação desse jovem. Então, esse jovem cresceu numa família dizendo que ele ia trabalhar num lugar melhor, que ele ia ganhar melhor, que ele ia ter uma vida melhor que seus pais tiveram, porque esses pais forneceram tudo que eles precisavam para isso. Chega no mercado de trabalho e fala, não. Chega na universidade, não é bem assim que funciona. Né? Você vai precisar servir café primeiro, você vai precisar ser estagiário e fazer essa coisa bem... Aquela percepção de desamparo, como é que fica, né? Difícil, porque aí esses jovens cresceram com tudo tão ali certinho, né, tendo tudo o que precisa, que eles não precisavam resolver problemas durante a vida, ou resolver grandes problemas durante a vida. Então a habilidade de resolução de problemas não foi desenvolvida, tolerância à frustração não foi desenvolvida, porque eles nunca se frustraram, os pais deram tudo. Chega nessas situações, eles não sabem lidar com essas frustrações, ninguém aprendeu, ninguém ensinou a desenvolver essas habilidades, tanto é que tem uma discussão grande do quanto a escola também teria um papel importante para ajudar a desenvolver essas habilidades já na primeira infância. Sim, acho que talvez o que hoje está se falando de habilidades socioemocionais, né? Que tem entrado nos currículos, né? Ensinar a esperar, a lidar com a frustração, a se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, entender que uma coisa tem um passo de cada vez. Pouco que os nossos avós já falavam pra gente também, né? É engraçado, né? Sai de uma situação que também era bem ruim, né? Você não tinha muita opção. Eram muitas vezes pais muito autoritários e abusivos, até muitas vezes, na forma de se posicionar. Né? A criança não podia demonstrar emoção, não podia falar o que sentia, o que pensava, para um outro extremo, né? Os dois são ruins nesse sentido por serem extremos. Né? Sim. E de fato a gente tem visto isso na clínica, né? E nas empresas, o pessoal de RH reclama comigo bastante disso também, do quanto essa nova geração tem dificuldade de lidar. Emocionalmente não chega, mas não é culpa também não dá para culpar a pessoa, né? É o Simon Sinek, que é um outro grande nome que fala de liderança, que fala do propósito, né? Que é um grande motivo das empresas existirem, deveriam ser o grande motivo das empresas existirem, mas ele vai falar exatamente disso, do quanto que se criticam essa geração, né, por serem assim, sendo que eles não são culpados de serem assim. Eles não falam pro pai e pra mãe, me educa assim, né? Não tem como saber, né? Ninguém ensinou essas habilidades, eles nem imaginam que precisavam das habilidades. Agora, um outro problema dessa geração que você falou, do descolamento da realidade, é o excesso de informação. Sim. Então, ele já é uma geração que não sabe lidar muito bem com a frustração, ouvir a opinião do outro. Uma geração que está crescendo com tecnologia, está diminuindo a interação interpessoal, né? Quer ver a expressão facial. Você está mais conectado, mas ao mesmo tempo mais emocionalmente desconectado. Né? Você está conectado virtualmente, mas entender a emoção do outro pelo tom de voz, a expressão facial. A Susan Greenberg fala que as redes sociais é um grande nicho de baixa empatia, né? Porque você vê uma coisa escrita, você não está vendo essa leitura toda, você não tem a mínima ideia, você interpreta o que você quiser. Isso. A linguagem não verbal, né? De como que a pessoa está reagindo àquela informação. Tom de voz, né? Tom de voz, postura, expressão. E esses jovens estão crescendo assim. Então, quando acontecem essas coisas no ambiente, ele não sabe porque ele está sendo inadequado, né? Ninguém explicou para ele que isso é inadequado, porque ele nunca viu a reação do outro. Ele está lá fazendo o estágio, né, dele, o trainee, ou já está contratado, né?
Ele não entende por que acharam que ele foi muito grosseiro ou que ele foi inadequado naquela fala. Então, dessa parte da tecnologia. E a outra parte que também diferencia gerações anteriores é o acesso à informação, que hoje é muito maior. Sim. Mas esse excesso de informação também é perturbador porque o cérebro não dá conta. Não dá conta, não sabe lidar com esse excesso. Não sabe lidar com esse excesso, porque o nosso cérebro consciente, né, tem uma capacidade limitada de acesso à informação. O nosso cérebro inconsciente acessa muita coisa, mas o que chega à consciência, que você comparar, ponderar, é muito pouco. E gasta muita energia. Sim. E quem tem tempo ou condições de gastar essa energia toda só tentando checar informação? Se você já tentou fazer isso alguma vez na vida, demora pra caramba, né? E além de demorar muito, ainda que você consiga fazer um bom trabalho e chega no bom resultado, você fica com a sensação de que não foi suficiente, que então não valeu a pena. Assim. Quer dizer, você nunca satisfaz. Não tem certeza, né? Porque é tanta informação até você comparar já vem uma outra informação e você já não sabe mais. Então tá confuso mesmo esse ambiente que a gente está vivendo, porque tem muita informação, a gente não consegue saber o que é verdade, o que não é, o que é fake news, o que não é, o que é possível, o que não é possível. Nesse caldo que está sendo, pelo menos falando de Brasil ou Estados Unidos, que o Brasil tem copiado muito essa cultura americana, né? De educar os filhos do que está acontecendo. Por outro lado, a gente tem no Oriente um alto índice de suicídio e de solidão. Eu esqueci o termo que eles dão para isso, mas tem um grupo grande se isolando e não saindo de casa para mais nada. Porque eu também não lembro o nome. Uma cultura muito exigente. Né? Mas eles também morrem de excesso de trabalho, o karoshi, né? Aumentou o índice e aí a medicina está batendo lá com o governo porque não tem limite de horas de trabalho. Os jovens trabalham 80 horas por semana, só que um jovem de 30 anos ter um infarto é fulminante. Sim, acabou. Então eles estão discutindo o quanto esse excesso de horas de trabalho e privação de sono, que é você colocar o seu corpo sob estresse, não tem resiliência que dê conta. Você pode ter o cara mais resiliente do mundo, não dá, né? Você está colocando no limite, extrapolando o limite possível do ser humano, né? E essas pessoas estão adoecendo. E aí estão matando a mão de obra ativa. E aí, como é que se faz? Né? O que você faz? A gente está num momento de transição. Transição. Eu já vi alguns pensadores dizendo que daqui, sei lá, uns 500, 1000 anos, quando esse momento sócio-histórico for descrito, ele vai ser resumido em um parágrafo. Assim. Olha, eles vinham desse lugar aqui, começaram a descobrir isso daqui, houveram tais conflitos e aí descobriu o caminho. Quer dizer, e assim, toda a nossa geração que está descobrindo o caminho vai ser resumida em 3 linhas, assim. E talvez é o que a gente mereça. Porque assim, não mereça no sentido moral, é o que dá, é o que tem, né? É o que vai fazer o quê? Não tem como voltar, porque tem gente que fala, vamos retomar a tradição, então, vamos retomar o modo antigo de se viver e tal. Não dá. E ao mesmo tempo, se você for agressivamente mergulhar para esse mundo líquido aí, né, que o Bauman falava, sem também nenhuma base, você também se perde porque você não sabe processar, você nem tem memória de trabalho para processar tudo isso, né? Alguns países estão com alguns experimentos e tentativas interessantes, né? Finlândia, Suécia, até Suíça. Alemanha, eles fizeram alguns experimentos de redução de horas de trabalho, por exemplo. Tem funcionado bem, né? E tem funcionado bem. Então a ideia é que a gente vai trabalhar cada vez menos no futuro, 60 horas, 30 horas por semana, 6 horas por dia, né? Ou menos, seria o ideal, porque daria tempo da gente se recuperar do estresse do trabalho, a gente poderia realmente desenvolver outras habilidades, ter tempo para você estudar, para ficar com a sua família e poder voltar realmente recarregado para o dia seguinte. O problema das críticas que tem, né? Eu também já vou caminhando para o fim, senão Porque quando você pensa num país materialmente subdesenvolvido, que a Finlândia, né, Suécia, são países que você tem uma condição social, econômica possível, né? Mas um país como o Brasil, se você trabalhar 6 horas por dia, a gente está economicamente... Quer dizer, a não ser que muitas outras coisas modifiquem, né? É uma mudança de paradigma. Porque no Brasil e em muitos países ainda tem essa visão de que o trabalho
ele tem que ser feito naquela X hora e eu só pago aquele X hora que eu vejo o cara sentado na cadeira. Que não é verdade, porque são estudos na Inglaterra que a gente só consegue ficar realmente produtivo 3 horas por dia. Então, para ser preciso, 2 horas e 58. O resto é ver e-mail, é tirar share, fazer coisas burocráticas. Você tomar um cafezinho 10 vezes por dia. É mais uma mudança de paradigma, porque a gente ainda está numa visão da Revolução Industrial. Sim, a ideia de que o homem é preguiçoso e só trabalha por dinheiro, que é totalmente equivocada. Sim. Por esse paradigma que a Europa está vendo mais, de que, na verdade, nós precisamos ter saciado outras necessidades. Que o trabalho, o mesmo lá, ele vai ser feito se você tiver espaço para outras coisas. Né? Uma coisa interessante da Finlândia é que eles estão incentivando as pessoas a irem para o verde, a ficar com mais contato com a natureza. Então, se você tivesse satisfazer as pirâmides das necessidades lá do Maslow, retomando o Maslow, você consegue ter mais qualidade e produtividade. Mais qualidade, mais produtividade, sem dúvida. Respeitando os limites fisiológicos, que eles não vão mudar. A gente pode esticar um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas em termos evolutivos, a gente sabe que a evolução não é tão rápida assim, né? Mas a gente ainda precisa dormir, a gente ainda precisa do contato com a natureza. Tem estudos mostrando que ficar 20 minutos por semana no verde já reduz o estresse. Nossa, olha só. As redes sociais também, não social, tecnológica, né? Social de verdade. Sair com amigos. Sair com amigos, ter experiências sociais reduz o estresse. Você ter com quem contar no final do dia o que aconteceu com você ajuda a reduzir o estresse. Então, ter esse suporte social dentro e fora do trabalho tem sido apontado como fonte barata e eficiente de redução de estresse, porque a ocitocina é antagonista do cortisol e ela parece também ter um papel aí, quando ela tem ação endócrina, né, de restaurar também os danos do cortisol causado pelo sistema. Não só inibe como restaura. E no cérebro tem o papel aí, a ocitocina neurológica, né? Tem esse papel não só de criar vínculo, mas de reduzir a excitação da amígdala. Isso é fundamental. Que é fundamental para reduzir o estresse. Então, estamos descobrindo coisas que você falou no meio do caminho, que eu acho que se as pessoas ouvirem a ciência, né, temos a tendência a melhorar e sair desse Tem luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel. Então tá bom. Camila, obrigado. Nem sei como te agradecer. Foi uma honra recebê-la no meu canal. Já está convidada para uma próxima, para um outro assunto, talvez neuromodulação, enfim, a gente... Pode contar comigo, isso é um prazer. Mais para frente a gente conversa de novo. Muito obrigado. Prazer, meu.